tenho dificuldades inauditas e, digamos logo, no conjunto eu fracasso quando tento saber o que estão fazendo os matemáticos contemporâneos e por que estão fazendo. Aprendo com espanto, mas como um estranho e um amador, aonde chegaram os biólogos e os biofísicos. Quem escreveu isso foi Julius Robert Oppenheimer, o físico. Quer dizer, já na velhice, quer dizer, um físico experimentado, tá certo? Da mais alta competência, ao penetrar nesses outros setores todos da matemática, ele se sentia, vamos dizer, um amador. Então, isso quer dizer que a matemática que ele usava para a prática da física era assim, elementar e primitiva em comparação com os progressos da matemática, tá certo? Obtidos, vamos dizer, no campo dos matemáticos especializados. Né? Até onde eu li, me lembro quando eu li o livro O Sonho de Descartes, o sujeito ali dizia que por ano apareciam 40 mil novos trabalhos importantes em matemática, só em matemática. Ou seja, quer dizer, a matemática contemporânea já produziu instrumentos matemáticos de que nenhuma ciência pode usar, que está acima da necessidade de qualquer ciência existente ou talvez por existir. Está certo? Isso somente num setor. Quando nós vemos tudo isso, nós dizemos para progresso do conhecimento, mas não é progresso do conhecimento, isso é aumento do número de registros. Não é isso? Então, se existisse, ao mesmo tempo que existe essa acumulação imensa de registros, existissem técnicas capazes, vamos dizer, de facilitar a absorção, né, e integração desses registros pela inteligência humana, talvez pudéssemos dizer que numa determinada geração apareceu um sujeito que sabia mais do que os outros. Mas nós podemos dizer, por exemplo, que Julius Robert Oppenheimer sabia mais do que Paracelso ou sabia mais do que Aristóteles? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, se você pegar o volume de informações à disposição de cada um, existe um limite que é intransponível. Ninguém passa além disso. Se você pegar os homens mais cultos da humanidade, né, eu creio que os homens mais cultos foram Aristóteles, depois Leibniz, quer dizer, os camaradas que estavam mais informados sobre uma variedade de campos de ciência. Acho que esses dois não tem nada que se compare com esses dois. Eles estavam mais ou menos informados de tudo o que estava se fazendo na época deles. De muito bem, mas isso não quer dizer que eles tivessem perfeito conhecimento do status questiones de cada ponto. Quer dizer, você saber o que os cientistas estão fazendo hoje numa determinada área, não é saber como foi que eles chegaram ali. Não é isso? Não é saber todo o trajeto percorrido de geração em geração até chegar àquele resultado. Então, estou falando apenas em termos de atualização, quer dizer, eles estavam atualizados com o estado de várias ciências. Então, já antes de ter lido o Fourastier, eu já me preocupava muito com isso. Porque, como eu fiz toda a minha educação um pouco à margem do sistema educacional existente, eu não podia jamais me apoiar naquela ilusão de que se eu não sei alguma coisa, existe alguém ali que sabe e eu posso perguntar. Eu não tinha essa ilusão de que existe vamos dizer, uma camada, uma classe de pessoas, né, que sabem tudo e que basta a gente fazer as perguntas certas e obteremos as respostas adequadas. Eu mesmo tinha que colocar a pergunta, eu mesmo tinha que procurar a resposta, eu mesmo tinha que vasculhar os arquivos, eu mesmo tinha que decifrar os registros, etc, etc. E logo, evidentemente, eu percebi os meus limites nessa coisa. Falei, não, você pode ir até um certo ponto. Depois, daí para dentro, o que vem? Vem uma interrogação. Então, daquilo que eu não sei, tem muitas coisas que eu jamais saberei. E que não vão interferir no mais mínimo que seja, tá certo? Na minha investigação daqueles campos que me interessam. Mas existem muitas coisas que são essenciais para mim e que eu não posso saber. Certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, a sua identidade pessoal, aquilo que você chama de eu, né?
Acho que não existe coisa mais importante para ninguém do que o seu próprio eu. Tá certo? Por mais humilde que você seja, né? Vamos supor que você seja um santo. Os santos têm que confessar seus pecados. Como é que você vai poder confessar seus pecados se você não recorda a sua vida? Não é isso? Mas até tem que conhecer com uma certa precisão elementos muito sutis, por exemplo, os pensamentos, as intenções que você teve, né? Aqueles atos que você quase fez, mas não fez. Então tem, vamos dizer, atos e pensamentos, palavras e omissões. Então, até um santo tem que se preocupar com o seu eu. Tá certo? Então, não tenha dúvida que para cada pessoa a coisa mais importante que existe é o seu eu. Tá certo? Ora, você conhece a história desse eu? Você sabe como ele se formou? O certo é dizer o seguinte: você sabe um pedaço aqui, outro pedaço ali. Você não tem a continuidade interior. E, no entanto, se essa continuidade interior não existisse objetivamente, você não teria eu nenhum. Quer dizer, se a sua história fosse suspensa durante 3 meses, digamos, você não pode suspender a história, fazer que nada aconteça, tá certo? E que depois a sequência seja retomada adiante com perfeita continuidade em relação à parte que ficou para trás. Então você sabe imediatamente que a história do seu eu é uma história contínua. Ela nunca parou. Ela começou na hora que você nasceu. Talvez tenha começado antes. E ela nunca parou. Ela não parou por um único minuto. Quer dizer, tudo o que está acontecendo está, de algum modo, marcando a história do seu eu. Né? Coisas que aconteceram, sonhos que você teve, pensamentos que lhe ocorreram, coisas que lhe disseram, né? Estados físicos que você atravessou ao longo da sua vida. Tudo isto foi compondo ao longo dos tempos a história do seu eu. Tá certo? Essa história não foi suspensa, ela não foi cortada, ela não teve descontinuidade um único momento. E atualmente você tem um resíduo final que você chama do seu eu presente e que você reconhece. Então você é obrigado a reconhecer. Eu não estou falando do seu subconsciente, do seu inconsciente. Eu estou falando daquilo que é mais consciente, que é exatamente o que você chama de eu. Ora, não posso dizer que você não conhece esse eu. Tanto você conhece que você o reconhece. Não é isso? Por exemplo, quando o acusam de fazer uma coisa que foi um outro que fez, você sabe que não foi você. E ao contrário, quando você esconde algo que você fez e que os outros não sabem, você sabe que você fez. Então, essa capacidade de reconhecer mostra que você conhece. Tá certo? No entanto, é preciso ver que a continuidade e unidade desse eu permanecem desconhecidas para você. Você confia nelas, você sabe que elas existem, mas você não tem nenhum indício material de como possa ter sido essa continuidade. Você só tem fragmentos. Por exemplo, a nossa percepção espacial é fragmentária. Nós não podemos ver o que está atrás de nós e o que está à frente ao mesmo tempo. Mas quando estamos olhando para frente, nós supomos que tem a parte de trás e acreditamos nela e nunca falhou. Se alguém aqui, quando você está olhando para frente, tem um mundo, você vira para trás e tem nada. Se acontecer isso com vocês, me informe, porque isso é muito interessante. Mas que eu saiba, nunca aconteceu para ninguém. Então, essa confiança de que existem coisas que você não está vendo, tá certo? Porque estão atrás, jamais foi traída, jamais foi defraudada, tá certo? Mas, que é impossível você ter a percepção da frente e de trás ao mesmo tempo, é claro, continua sendo impossível, tá certo? Nós contamos, vamos dizer, com uma segurança, com a confiança que temos, numa série de dados que não estão ao nosso alcance, mas cuja unidade, coerência e continuidade nós confiamos. Não é assim? Veja agora o seguinte.
tente se lembrar do que você fez durante o dia de ontem. Você não consegue lembrar nem 5%. Por exemplo, lembre-se, vamos pegar uma coisa só. Os movimentos que você fez. Esqueça os pensamentos, as palavras, etc, etc. Recomponha os seus movimentos. Você vai ver que é impossível. Então, quer dizer, mas nem isso nós podemos saber, meu Deus do céu. Não dá para eu saber o que eu fiz ontem. Não dá para eu saber os gestos e movimentos que eu fiz ontem. Não dá. Isso você diz, bom, e os pensamentos que lhe ocorreram? Eles não pararam de ocorrer um único instante. Veja, quando você tenta, por exemplo, lembrar um sonho, você lembra pedaços. E, no entanto, você sabe que o sonho teve continuidade com o que estava acontecendo. Note, eu estou me referindo, vamos dizer, não a conhecimentos genéricos que estão, vamos dizer, que estão fora da sua área de interesse pessoal, que são remotos. Por exemplo, não estou falando da sua ignorância das ciências em geral, ou da história em geral, mas estou falando da sua ignorância de fatores que estão presentes na sua própria vida nesse momento, e que você considera importantes.